dia, a paz do Senhor a todos. É bom podermos estar aqui nesta manhã, mais uma vez. Quero dar aí os parabéns a todas as mamães, nesse dia especial, que o Senhor possa conceder graça, saúde, misericórdia, né, Joaquina? Possa conceder saúde às irmãs que estão aí no Facebook, que também possam ter essa graça, essa paz, essa saúde e que, sobretudo, Deus dê sabedoria em nome de Jesus. Nós vamos começar falando com Deus. Ele é o dono de tudo, Ele é tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo e nada melhor do que falarmos com o Senhor antes de qualquer coisa. Vamos orar e falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença e suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha sobre a nossa vida nesse instante. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, entender os Teus planos, enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós e, ó Deus, estarmos dirigidos e orientados pelo Senhor. Pai de amor, que o Espírito do Senhor que nos conduz possa estar conduzindo nessa classe de escola dominical, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje em especial nós vamos para Êxodo, capítulo de número 2, como é dia das mães, então tanto de manhã quanto à noite, nós vamos dar uma pequena pausa no Salmo para olharmos algumas mulheres ou algumas mães que tiveram uma relação com Deus e essa relação com Deus fez com que elas também tomassem atitudes com relação à sua casa, sua família e os seus filhos. E nós vamos olhar para Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Eu vou pedir aqui, eu esqueci o nome do irmão. Robson. O Robson, para fazer a leitura. Eu vou dar uma virada aqui e depois eu volto para cá, pode ser? Tá bom? Então os irmãos que estão nos assistindo, tenham paciência, porque eu vou dar uma pequena virada aqui. Com licença, só para aparecer o Robson aqui. É o capítulo todo, pastor? Não, Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 10, por favor. Tá. Pode começar? Pode. E foi ser um homem... Pode ler mais alto um pouquinho. Tá. Tirar aqui. Isso. E foi ser um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, após nos juncos à borda do rio, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó,
a qual o adorou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém. Joaquina, enquanto eu vou acertando aqui, voltando, quanto que vale um filho, Joaquina? Não tem preço, né, pastor? O filho não tem preço. O filho não tem preço. A gente faz qualquer coisa por um filho, não é verdade? O filho não tem preço. Quer dizer, pais que têm o coração voltado aos seus filhos. Porque hoje nós temos visto também, né, Robson, que tem pais que não estão nem aí com os seus filhos. Mas filho não tem preço. E o que nós encontramos aqui, Joaquina, é uma mulher chamada Joquebede. E ela casou-se, então, como diz aqui, com um homem da casa de Levi. E ao se casar, ela engravidou. E o texto nos revela que essa gravidez, ela teve um menino bonito. A expressão na minha Bíblia aqui é um menino bonito. E tão bonito que ela escondeu durante 3 meses, de tão bonito que ele é. Aliás, todos os filhos são bonitos, né? Se for perguntar para um pai se o seu filho é bonito, ele não vai dizer que o filho dele é feio, né? A maioria dos pais vão dizer assim: não, meu filho é bonito, né? O filho é bonito mesmo. E nós encontramos que Joquebede, então, ela esconde durante 3 meses. E eu convidei a pastora Milka para poder chegar, para poder falar um pouquinho sobre esse momento especial, sendo ela mãe de 4 filhos. Você pode tirar a máscara agora, porque senão não vai dar para ouvir, tá certo? E ela vai então falar desse menino bonito e as atitudes desta mãe para com esse menino, tá certo? Pastora, seja muito bem-vinda, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados, bom dia, queridos, os presentes, você que está aí do outro lado nos ouvindo. É uma alegria, um prazer estar aqui, falar sobre essa mulher da qual o pastor havia mencionado. Já lemos aqui o texto. Já lemos o texto sobre Joquebede e eu quero trazer algumas informações primeiro, umas informações técnicas, mais ou menos, porque é uma escola dominical e na escola dominical nós sempre aprendemos, né, pastor? Sempre aprendemos, sempre temos algumas informações técnicas, históricas sobre o assunto. Muito bem, Joquebede era uma escrava hebreia, todo mundo sabe, né? E era uma escrava filha de Levi. A história diz, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos o historiador Flávio Joséfo, e ele diz que, Flávio Joséfo não, quem disse foi o Jerônimo, Sifrônio Jerônimo, o São Jerônimo da Igreja Católica, né? Aquele que fez a tradução da Bíblia, né? Um dos que fez a tradução da Bíblia. Ele deu uma informação dizendo que Joquebede era filha de Levi com uma mulher chamada Melcha. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome, mas é dessa forma que escreve. Amém? Ela era filha de Levi com Melcha. Portanto, quando ela se casou com o sobrinho dela. Arão, né, era filho de Levi, né? E ela se casou com ele, né? Portanto, casou com a sobrinha. Nesse tempo, cabe nos dizer que esse tempo ainda não era proibido. Incesto. Não é verdade? O casamento entre parentes. Nessa época ainda o Senhor não tinha deixado claro sobre que não podemos, né? Hoje nós sabemos que nós não podemos casar com parentes, incesto e tudo mais, mas isso vem logo depois. Então, essa é uma das informações de Joquebede, né? E Joquebede, então, ela era uma escrava. E todos conhecem ela a mãe do libertador de Israel, né? Ela foi mãe do libertador, que é Moisés. O pastor estava falando aqui que ele nasceu um lindo menino. Realmente, a Bíblia fala, né? Ela diz que era um belo menino. Toda essa história nós podemos ver
em Êxodo, capítulo 6. Diz assim. Êxodo capítulo 2. Então, Êxodo capítulo 2, né? Você que já está com a sua Bíblia aberta, continue aí acompanhando. Êxodo capítulo 2, versículo 1, né? Uma outra informação que eu quero dar sobre Joquebede é que o nome dela em hebraico, ele diz Yocheved. Yocheved, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, eu procurei aprender como pronuncia o nome dela em hebraico, mas é mais ou menos isso. Yocheved, que quer dizer, o Senhor é glória. Olha só, o nome dela já diz que é uma mulher importante, né? Uma mulher que se tornaria importante, né? Porque o Senhor é glória, né? E ela fazia parte deste povo de Israel e vivia no Egito, né? Mas para entendermos bem a história, nós precisamos voltar para o contexto lá do capítulo 1, né? Onde diz assim, capítulo 1, versículo 6. Pode abrir a sua Bíblia aí. Diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Muito bem. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Olha só, de tal forma que causou um medo em quem? Em Faraó. Mas cabe nos dizer que nessa época, né, em que o Egito começou a crescer, né, logo depois de muitos anos, né, o que aconteceu? Eles começaram Faraó começou a ter uma sensação de insegurança, porque o povo crescia tão facilmente, né? Quer dizer, Deus já era com o povo, já estava abençoando aquela família e, portanto, isso causou aquele medo em Faraó, né? E José, então, depois que José faleceu, passou muitos anos, muito tempo dessa história, aí então veio essa família, que é a família de Levi, né? E o rei do Egito, ele percebeu que o povo estava mais numeroso e forte. O que aconteceu? Ele ficou com medo. Um medo que fez com que ele agisse de uma forma ruim, né? É um medo que trouxe, na verdade, uma atitude, uma consequência mal. Por que ele teve medo? Porque o povo já era escravo, já estava sendo escravizado. E um povo escravizado é um povo sofrido. E um povo sofrido, quando se reúne para revidar ou para mudar uma situação, o que vai acontecer? Uma guerra. Assim é nos nossos tempos também, quando nós vemos aí as milícias, quando nós vemos guerras, né, onde o povo se volta contra um governo e acontece tudo que nós já conseguimos ver. Foi em Venezuela, não foi isso? Que teve aquela guerra, né? Então, o medo que causou em Faraó, no coração de Faraó, foi justamente um medo de que o povo se revoltasse contra ele, unisse forças e tirasse o quê? Tirasse o poder dele. Na verdade, o medo de sofrer consequências da sua tirania. Porque, na verdade, ele era um rei tirano, que oprimia. E o medo dele era justamente isso, de sofrer por causa da sua tirania, né? Mas Deus era com o povo hebreu. Quanto mais afligia o povo, quanto mais Faraó judiava, mais se multiplicava. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso levou Faraó a tomar uma posição contrária a tudo que nós sabemos, de amor, de perdão, tudo. Ele deu uma ordem, naquele tempo, a mulheres parteiras, dizendo que deveriam assassinar, que deveriam matar os filhos que nascessem homem. Então, a ordem era a seguinte:
se vocês, mulheres hebreias, mulheres parteiras, se vocês verem que é mulher, deixe viver. Mas se vocês verem que é homem, matai. Isso nada mais, nada menos que uma ordem de assassinato. Sim? Por que eles mandavam matar para impedir a guerra? Para impedir que crescessem. O medo dele era que o povo se multiplicasse. Sendo homem era a força de guerra. Sim. Mulher não, mas sendo homem era a força de guerra. Verdade. E também tem um porém, né, pastor? Que mulher também, eles poderiam misturar as raças, né? Os egípcios poderiam pegar as mulheres, né? E aí ficava aquela coisa misturada. Eles queriam ter o domínio de todas as formas. Isso é uma forma de querer dominar, que é o que ele queria, né? Então, o que aconteceu? Essas mulheres, as parteiras, tinham essa ordem terrível, né? Mas a palavra de Deus, ela conta que elas foram tementes a Deus, né? Nós podemos ver essa história, essas duas mulheres se posicionando de uma forma de temor, com temor a Deus, né? Agora, esse medo já não é um medo prejudicial, é um medo que traz sabedoria. Quando nós temos temor de Deus, quando nós preferimos ouvir a Deus do que ouvir os homens, do que ouvir essas ordens, né, que contrariam a Deus, então nós somos sábias. E essas mulheres foram sábias, né? Elas se chamavam Sifrá e Puá, o nome delas, né? E elas viveram no Egito nesse tempo, no tempo em que o Egito se esqueceu do justo José. Lembra de José, o sonhador, que se tornou governador, que trouxe toda a sua família, né, para aquela terra, né, todos os seus irmãos. Esse José bondoso, que fez tanto bem ao Egito, foi esquecido. E nessa época foi que essas duas parteiras, Sifrá e Puá, penso eu que elas seriam chefe das parteiras por aí afora, né? Pastora Mil, Sim? enquanto estavam matando os filhos dos hebreus, Sim. estava lindo e maravilhoso. Sim. Mas depois a gente vê mais tarde nas pragas, aí quando morre o primogênito dos Olha egípcios, só. aí há o choro e o desespero, né? Aí Ou sim. seja, o velho ditado, pimenta nos olhos dos outros, é refresco. É verdade. Então essas parteiras, então, elas receberam a ordem da pessoa mais poderosa, do homem mais poderoso. Seria o mesmo que, digamos hoje, vou fazer um exemplo nesse tempo, que o nosso presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro, desse uma ordem direta a você. Falasse, olha, você deve fazer isso, isso e isso. Veja que seria um homem que tem mais poder aqui entre nós, aqui no caso de mandar e de leis, é esse homem, né? E elas tomaram uma posição. E essa posição é que fez a diferença na história, né? Muito bem. Quando elas serviram de parteiras, as hebreias, elas examinavam. Mas o temor era tão grande que elas contrariaram a esta ordem. E quantas crianças não foram salvas? Quantos meninos não foram salvos nessa época? Eu imagino que não tenha sido somente o filho de Joquebede, mas muitos filhos foram salvos, porque elas não sabiam, não, esse vai ser Moisés, esse nós vamos libertar, esse vai ser o libertador e esse nós vamos salvar. Não, elas olhavam para a ordem de Deus, e o que Deus mandou, elas obedeciam. No coração delas, elas sabiam que elas estavam fazendo certo, e deixavam os meninos viverem. E nesse meio, quem foi abençoado foi Joquebede, que já estava grávida, que já estava aguardando o seu filho. Agora imagina que situação. E Joquebede aguardando o nascimento, que uma mulher, quando está grávida, ela fica sensível, ela fica de uma forma, como é que eu posso dizer, sensibilizada com tudo que acontece, não é verdade? Você imagina ela sabendo que quando o seu filho nascesse, ele poderia morrer ou poderia viver, porque a ordem era que matasse. Então, ela não sabia se era um menino, se era uma menina, mas ela sabia e ela passou um tempo de aflição. Esse tempo de aflição que ela passou, sem saber como todas as mulheres passaram, ela também passou, sem saber o que queria acontecer.
E ela foi abençoada com essas duas mulheres que ouviram, que temeram a Deus, né? E elas deixaram que Moisés viesse ao mundo. Muito bem. E o temor de Deus, quero deixar uma palavra bem clara, bem entendida. O temor de Deus não é terror de Deus, de que Ele se ache contra nós, ou que nos atingirá sem razão ou sem advertência. O temor do Senhor produz em nós ações sábias e saudáveis. Amém. E essa ação sábia e saudável é que causou em Joquebede, né, uma certeza, né, um cuidado pelo seu filho, porque daí ela teve o seu filho, era um menino, um lindo menino, conforme a palavra de Deus fala. E esse menino, então, ficou com ela por 3 meses. Agora eu fico imaginando, por 3 meses ela ficou escondendo esse menino. Ela escondia esse menino que porventura um soldado de Faraó viesse descobrir que esse menino estava vivo. Agora, uma criança, ela chora, quando ela está com fome, ela chora. Tem não é jeito isso? de esconder menino não. Como que você faz? O Rafael não tinha jeito, ele punha para arrebentar, chorava. Pois é. Como que a gente faz, né? O que eu ia falar sobre Flávio José, aquela informação que eu ia dar, eu dei sobre Jerônimo, né? E agora uma informação sobre Flávio José, um historiador, né? Que ele escreveu bem assim, ó: um dos doutores da lei, ao qual eles dão o nome de escribas das coisas santas e que passam entre eles por grandes profetas, disse ao rei que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo mundo, pois aumentaria a glória de sua nação e humilharia Egito, e cuja reputação seria imortal. Ele escreveu isso a respeito de quem? De Moisés. Bem, ele é um historiador e ele deixou essa declaração, né? Que então os escribas da época já aguardavam uma pessoa que seria o libertador de Israel. Muito bem. Essas parteiras foram valentes. Nós sabemos também que Joquebede foi muito valente, não é verdade? E estava dentro do plano de Deus. Muito bem. Uma das mulheres, ou melhor, essa mulher que teve o seu bebê salvo, que foi Joquebede, né? Ela foi brava, corajosa e segura. E como que ela conseguiu manter e conduzir a família dentro de um sistema que estava todo contra o nascimento das crianças, contra meninos? E como que ela conseguiu? Ela tinha, nessa época, ela já tinha 2 filhos, que era Miriam e Arão. Ela tinha 2 filhos. Esses 2 filhos eram crianças e eles tiveram que estar junto com ela, compartilhar com ela desse tempo. Então eu imagino que essa família era uma família estruturada. Como que poderia uma família que não tivesse estrutura, que tivesse muitas contendas, conseguir manter um segredo tão grande? Como que seria possível, né? Então nós vamos abordar aqui alguns pontos importantes dessa história, né? A primeira lição que nós tiramos dessa história de Joquebede é a atitude criativa de Joquebede. Joquebede teve uma atitude impressionante. Muitas vezes nós tivemos que ser criativos. Arruma jeito para tudo. Pois é. Quantas vezes nós temos que trazer a coisa, né? Às vezes parece que nada vai dar certo dentro de casa, né? Um filho tem um problema aqui, uma filha que tem uma dificuldade, o esposo, tantas coisas acontecem e a mulher, ela tem que ter essa sabedoria, tem que ter esse senso de ser criativa e conciliar as coisas dentro de casa. Você tem sido assim? Você tem procurado ser assim? Conciliar? Por mais difícil que seja. Tentar, né, irmão? É verdade. Muitas vezes parece que as coisas vão sair do controle. Mas a gente tem que estar sempre agindo com criatividade dentro de casa, com os filhos. Mesmo sendo os filhos grandes ou filhos pequenos, não importa. Criatividade.
E essa mulher ela teve uma criatividade muito grande. Por quê? Porque ela pensou com ela, a criança já tinha feito 3 meses. Uma criança de 3 meses já é mais difícil esconder. Quando é um bebezinho, acho que é mais fácil, mas de 3 meses já é um pouco mais difícil esconder. Não é verdade? E como que ela fez? Ela pensou em várias formas. E ela pensou no quê? Em pegar um cestinho, passar betume naquele cesto, calafetar naquele cesto de uma forma que ele se tornasse como uma arca, um barquinho que flutuasse, que não entrasse água dentro dele. Essa foi a criatividade dela, de fazer esse barquinho, de preparar, né, uma imunidade para essa criança. Agora eu entro na questão de nós, não só nós mulheres, mas homens, papais também, não é verdade? Muitas vezes nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma blindagem nos nossos filhos. Nós temos que cercá-los com cuidado. E nós sabemos que o perigo é muito grande. Essa mulher, ela teve essa criatividade de preparar o cestinho e a mentalidade dela era de colocar no Nilo, no rio Nilo. O Rio Nilo, nessa época, olha só, eu trouxe uma informação do Rio Nilo. O Rio Nilo ele era um rio caudaloso que estava localizado no continente africano e a sua bacia hidrográfica abrangia cerca de 10 países: Egito, Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia, República Democrática do Congo. 10 países. Era um rio extenso, grandíssimo, que era considerado o maior rio de todos os tempos. Agora nós sabemos que o rio Amazônia já foi considerado já por estudos que é 140 quilômetros maior que ele, apenas. Mas veja quantas possibilidades que essa mulher tinha de colocar o filho dela no rio. Imagina quantas possibilidades. Um rio extenso, imenso. Mas ela sabia também que naquele rio as mulheres se banhavam, as mulheres lavavam roupa nas beiradas. Então ela tinha 50% de chance de que o barquinho fosse embora e 50% de chance que o barquinho fosse encontrado. Olha só. E ela teve essa criatividade, preparou esse cestinho para lançar o seu filho nesse rio. Sabemos também que o rio Nilo era considerado é considerado o rio que tem os crocodilos maiores do mundo. Já pensou? Maiores do mundo, né? Entre muitos animais, ele é destacado como o maior crocodilo do mundo, está lá no rio Nilo. Então, e o coração dessa mulher? Como que ficaria? Como ela estaria? Agora imagine você ter que pegar o seu filhinho, 3 meses, que você cuidou, que você zelou por ele, que você teve que pegar esse seu filhinho, colocar dentro do cestinho e colocar ele à sorte. Sabe que ela colocaria à sorte? Pode ser que sim, pode ser que não. Não. Ela tinha uma fé muito grande. Eu fico imaginando como é que seria isso, né? Porque o rio tem uma parte que ele tem mais intensidade no meio, que geralmente é a correnteza, nas pontas, né? Possivelmente devia ter capivara, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Como seria um negócio desse? Fica imaginando, né? E ela deve ter pensado, porque jogado algumas coisas antes para ver aonde que ia dar, não é verdade? Porque para poder um negócio cair lá certinho é misericórdia e graça de Deus mesmo, né? É verdade. E ela teve que escolher por isso. Porque se ela fosse encontrada, se o filho fosse encontrado, certamente ele morreria. Não teria como ela defendê-lo. Então ela preferiu deixar que Deus o protegesse. Ela preferiu colocar ele não na sorte, apenas uma mera sorte, mas em Deus. Ela confiava, ela cria em Deus. E ela solta esse nenê, né? As nossas atitudes muitas vezes têm sido liberar os nossos filhos à sorte ou direcioná-los a algo que possa levá-los a Deus, né? Então nós devemos sempre estar pensando. A segunda lição que nós podemos aprender era sobre essa fé, né? Era uma fé que inexplicável. Muitas vezes nós temos que agir essa fé, não é verdade? Ela teve uma ação
Porque ela cria. Ela não teve fé para depois, como é que eu posso dizer? Fé para depois crer. Não, ela ação para depois crer. Ela creu primeiro e depois agiu. Muitas vezes nós queremos agir e depois crer. Não. Ela tinha certeza absoluta. Ela cria que aquela atitude dela, entendeu? Deus ia olhar, Deus ia cuidar e Deus ia direcionar o filho dela. Ela teve fé. Amém? Muitas vezes a gente quer agir antes de crer. E não é assim. Nós devemos crer primeiro, confiar em Deus, né? Ter o direcionamento de Deus para depois agirmos. Então essa fé dela foi uma fé notável, né? A próxima lição que nós vamos ver aqui é sobre a coragem. Imagina. Então nós vamos ver aqui que primeiro ela foi criativa. Ela pensou, como eu poderia fazer isso? Já sei, dessa forma. Depois ela teve o quê? A segunda foi, ela teve fé. Fé que Deus ia estar direcionando o seu filho. E a segunda lição, a terceira lição que nós aprendemos é a coragem. Eu tenho fé, mas será que eu tenho coragem? Eu tenho fé, mas eu tenho coragem de demonstrar a Deus a minha fé? Nós demonstramos a nossa fé através da obediência. Amém? Nós demonstramos que nós amamos a Deus quando nós obedecemos. Então a nossa fé ela é demonstrada através da obediência. Porque Deus fala ao nosso coração. Amém? Deus, eu sempre falo para os meus filhos, olha, você olhe para dentro de você. Não precisa perguntar para alguém, para fulano, para ciclano, se o que você vai fazer está certo. Olhe para dentro de você. E você vai ter lá a resposta dentro de você. Porque Deus coloca dentro de cada coração a certeza daquilo que você deve fazer ou não deve fazer. Como você deve agir ou você não deve agir. Nós temos essa certeza. Deus não nos colocou nesse mundo e nos deixou de qualquer forma. Não. Ele colocou dentro do nosso coração essa certeza. Se você fazer qualquer coisa errada, lá dentro você sabe que você fez errado. Lá dentro do seu coração, você sabe, puxa, essa atitude estava errada. Eu estou errado, pastor? Não é verdade? Nós não temos a certeza das coisas certas, né? Quando, vamos supor, se você roubar algo que ninguém viu, ninguém sabe, só Deus, lá dentro do seu coração, você sabe. Nossa, que você está errado. consciência, né, Milka? É a consciência. É a consciência, né, pastor? O Senhor nos fez com essa capacidade, temos a consciência, e ela nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, né? E é interessante que, mesmo na teologia, fala sobre essa questão da santidade, que uma das coisas que o Senhor nos deixa é a consciência que nos dirige a nossa vida, mesmo se a gente não tem uma experiência com Deus, né? Uma pessoa que não conhece ao Senhor, ela tem consciência do que é certo e do que é errado. Mesmo ela não tendo Deus no seu coração, ela tem a consciência do certo e do errado. Nós somos dotados com isso. Atos que faz. Dá licença, pastor. Pode falar, não pastor. Quando eu estava desviado, pastor, fiquei muito tempo desviado. E eu fazia as coisas, eu sabia o que estava fazendo. Ainda pior, eu era evangélico, aprendia coisa boa, andando com Deus, né? Sim. Aí, para quem é desviado, ainda é pior ainda. Porque você conhecendo a verdade, você faz tudo aquela coisa nojenta, sabendo que você foi uma vez santo ali, vamos supor assim, né? Santificado por Deus, né? Aí eu volto para o mundo e começo a praticar aquelas coisas horrendas, né? Que até eu sentia mal ali, sabia o que estava fazendo e fazia. Sim, é verdade. E cada dia mais, mano, desculpa. Cada dia mais, eu estou se afundando e se sujando mais. De falar quem é santo, ele é mais santo lá, né? Suja mais, você está sujando mais. Sim. Então, mas justamente por isso, né, irmão? Porque a gente já está, já estou na lama mesmo, né? O pastor falou, consciência. Exatamente, a consciência. E eu não queria sair, vou ali, nem para atolado ali até a cabeça, mas eu vejo eu voltar. E pior que sabe que está errado, mas continua fazendo errado, continua na lama, né? A ignorância. Aí chegou uma hora que aí fica o negócio tá apertando mesmo, aí ficando doente cada dia mais, né? Emagrecendo. Porque o mundo, o pecado traz isso aí, né? Aí você conhece. Aí deixa eu voltar lá, porque então, olha só, voltando
para a questão. Obrigado. Amém, tranquilo. E aí, essa aqui é uma escola dominical, Sim, né? Na verdade, devemos compartilhar mesmo o nosso aprendizado. Né? Então, eu fico imaginando isso, né? Eu acredito que até uma criança, um bebê, quando o bebezinho já está reinando, né? O eu dele já está reinando, porque existe aquele eu, aquela manchinha do pecado. Eu acredito que quando uma criança dá um tapa no rosto da mãe, um bebê, às vezes, dá um tapa no rosto da mãe, ele sabe que o que ele fez foi errado, porque há uma consciência ali, né? Cabe a nós, depois com o tempo, dominarmos isso aí, né? Dominarmos esse mal. Muito bem. E Joquebede, então, ela foi muito corajosa, né? Ela foi corajosa porque ela agiu e ela sabia que o que ela estava fazendo estava garantido na sua fé. Mas não era fé em algo palpável, fé em Deus, um Deus poderoso que poderia operar um milagre. E nós precisamos acreditar em milagres. Sim. Às vezes nós esquecemos de acreditar em milagres, né? Eu acredito em milagre. A gente vê assim, tantas coisas acontecendo, as pessoas ficam assim, sem direção, mas se ela voltar para Deus, nosso Deus é um Deus de milagre, e que deixou durante toda a história que nós vemos, Ele deixou os feitos milagrosos dele, para que nós conhecêssemos Ele como Deus que opera, Deus que faz milagre, né? Então, essa coragem dela não estava apoiada só no que ela estava fazendo, mas no que ela cria, que era o Deus de milagre. Amém? A quarta lição que nós vamos ver aqui é a cumplicidade familiar. Sim. Como está a cumplicidade familiar na sua casa? Não é verdade? Então, uma mulher sábia, não só a mulher, eu falo mulher porque eu estou falando de Joquebede, mas o homem e a mulher tem que ser sábio e tem que trazer a família em união, né? E mesmo que às vezes um filho mora em tal lugar ou viva fazendo tal coisa, trazer sempre momentos em que possa trazer, né, aquela família, né, junta ali, né, na mesma cumplicidade, sabendo os problemas. Muitas vezes tem mulheres que eu conheço que guarda para si muitas coisas e tenta levar a casa sozinha, não distribui com os filhos, não distribui com o marido. Não consegue, acha que ela vai conseguir sozinha e às vezes ela fica estafada, e ela fica de uma forma que tendo depressão, tendo um esgotamento mental, físico, porque ela tenta carregar tudo sozinha. Mas nós não devemos agir dessa maneira, agir como Joquebede. Por quê? O que Joquebede fez? Ela contou com quem? Com quem, irmãos, que ela contou para executar esse plano dela? Deus, né? Os filhos. Não é verdade? Ela contou com os filhos. Por quê? Quando ele estava dentro de casa, as crianças tinham que manter o segredo. Uma criança manter o segredo junto com outra criança, você já imaginou? Quando estão brincando, quando estão ali, como que ela ia manter esse segredo? Não é verdade? As crianças estavam sempre junto com ela. O marido estava sempre ali. Então, havia ali uma cumplicidade familiar. E essa cumplicidade que nós devemos ter no nosso lar. Amém? E a mulher e o homem devem conduzir a sua família a essa cumplicidade. E é uma lição que nós aprendemos de Joquebede. A quarta lição, a quinta lição que nós aprendemos é a autonomia dos filhos. Sabe, muitas vezes eu preciso me policiar disso, né? Nós não damos autonomia para os filhos, né? Deixar que eles vão, que eles façam, que eles ajam, preparar eles para que eles vão. Né? Não preparar eles para que eles fiquem grudados e não cortar o cordão umbilical. Aí quando casa tem uma série de problemas, o jovem e a jovem que se casaram, porque ainda não conseguiram entender que agora o cordão umbilical foi cortado e que agora eles têm uma vida livre e separada. Então muitas vezes há famílias que criam seus filhos para si mesmo, não criam para eles, para que eles possam ter autonomia na sua vida. Então, eu vejo uma lição muito importante de Joquebede nessa área, né? Que ela deu autonomia aos seus filhos. Tanto que ela fala para Miriam, o que ela fala para Miriam? Vai, acompanha o cesto. E ela faz uma negociação brilhante ainda com a rainha, né? Negocia com a rainha lá, fala assim, tem a pessoa certa aí, essa coisa, e ainda consegue salário para Olha a sabedoria dessa menina. Ela foi uma menina que foi preparada para ele. Parece que ela viveu para esse momento.
momento, porque foi um momento crucial na história, onde ela usa de sabedoria, de inteligência e leva, né, a mãe, né, a poder cuidar dessa criança, porque ela negocia com a princesa, que é a filha de Faraó. Ela negocia. Imagina uma criança, uma menina negociando. Olha, eu posso trazer uma pessoa aqui que pode amamentar ela. Ela já, entendeu? É claro que essa criança precisava ser amamentada. Então ela negociou, né? Então por que isso? Porque ela foi criada com autonomia. Temos a idade da menina, não? Aqui não fala Não nada. fala, amor. Mas ela é uma jovem, não fala que ela era casada ainda. Depois, mais pra frente, vai ter ela na história com Arão. Mais pra frente aí, e Moisés. Vai ter a história dela mais pra frente. Mas aqui ela fase da adolescência para a juventude. É verdade. Então a mãe ficou orgulhosa, né? Satisfeita de ver a filha, né? Falar com a princesa, oferecendo a sua família para cuidar do bebê, né? Que, na verdade ela teve ali as pessoas falam hoje feeling, né? É um feeling, entendeu? E quantas vezes você aproveita isso, esse start que você tem para usar a sabedoria, usar a sua autonomia, entendeu? Para fazer o que é certo. E essa jovem menina, ela tinha a ordem de acompanhar o cestinho para ver onde ele ia dar. E no momento exato, ela agiu. Então, autonomia na casa, no lar. A sexta e última lição que nós vamos ver aqui é quando nós criamos nossos filhos, nós criamos ele para nós ou criamos para o Senhor? Sabe o que eu vejo muitas vezes? Nós criamos nossos filhos, homens e mulheres, mães e pais, criamos os nossos filhos para serem vencedores, para estudarem, para ganhar dinheiro. Para ser médico, para ser advogado. Médico. Exato, né, pastor? Para ser advogado, para ser, né? Então, nós cometemos um grave erro muitas vezes, sabe, irmão? Que nós criamos os nossos filhos para que ele passe por cima de todos para ser o melhor. Não é errado? Nós fazemos isso, às vezes inconscientemente. Nós, quando mandamos para a creche, nós mandamos eles que sejam firmes, que sejam fortes, autoritários, que sejam melhores do que os outros, que saia sobre qualquer situação. Então, nós ensinamos que os nossos filhos, nós ensinamos para eles, às vezes inconscientemente ou conscientemente, que eles devem estar acima de toda e qualquer situação. Eu trabalhei muitos anos com escolinha, com creche, e eu via como as mulheres, elas iam reclamar dos filhos. Muitas vezes elas não sabiam o que tinha acontecido. Quando havia briga entre crianças e tal, elas já iam armadas para defender, para brigar por causa dos seus filhos. Mesmo que seu filho estivesse errado. Porque nós criamos errado nossos filhos. Nós não criamos ele para ser bom, ser obediente, ser manso. Nós não criamos eles para isso. Nós criamos eles para ser muito mais do que qualquer um que apareça na frente dele. Será que estamos dentro do contexto bíblico? Quando nós ensinamos os nossos filhos a ser o super-herói, o super-filho? Né? Eu acredito que Joquebede, ela ensinou os seus filhos, o temor do Senhor. Né? É interessante que ela ficou 3 meses com o seu bebê, né, escondido. Nesses 3 meses ela o preparou fisicamente para colocar no cestinho. Depois dos 3 meses, quando Miriam conseguiu aquele acordo, né, para que ela fosse amamentá-lo, e aí ainda ela ganhou um salário. Não foi isso? Sim. Ela ganhou um salário, olha só, para cuidar do seu próprio filho. Os problemas cessaram, porque ela agiu corretamente. E veja que, neste momento, quando ela estava criando o seu filho, ela ficou, acho que aproximadamente 1 ano e poucos, até uns 2 anos, mais ou menos, porque uma criança era amamentada até esse tempo, nessa época, até 2 anos, 1 ano e pouco, no máximo. Chegando perto dos 3 anos, uma criança era amamentada, né? E essa criança ela foi
criada por Joquebede. E o que ela fez? Ela simplesmente falou de Deus, ensinou o temor, ensinou os princípios da sabedoria, que é o temor do Senhor. Ela colocou, incutiu na mente de Moisés, daquele pequeno menino, durante esse tempo que ela esteve com ele, foi o tempo que ela colocou na vida, os princípios em seu coração. E aquilo já estava. Foi o tempo que ela colocou a semente dentro do seu coração. Porque depois desse tempo ela não teria mais contato com o seu filho. E aí seu filho ia aprender conforme a cultura, a tradição dos egípcios. Mas o que ela fez? Ela preparou seu filho antes, para que depois, naquele tempo, tudo que ele aprendesse fosse algo subjetivo, algo, como é que eu posso dizer? Algo que não importasse tanto. Olha só, porque depois Moisés já tinha dentro do seu coração o temor de Deus. Moisés já tinha dentro do seu coração o que era família. Ele já sabia como ele devia se comportar como um verdadeiro hebreu. E ele, mesmo assim, olha só, veja que é da idade da infância dele, né? Que na infância dele ainda ele aprendeu outra cultura, mas isso não atrapalhou o que Joquebede ensinou para ele, o que a família ensinou para ele, não atrapalhou. Então, como é importante nós incutirmos, explicarmos para os nossos filhos, mostrar para eles o temor do Senhor, falar sobre este amor, né? Falar do que Jesus fez por nós, né? Para que essa semente fique plantada dentro do coração dele, né? Para que ele possa, de alguma forma, no momento em que tiver que decidir, ele decida pelo que é certo. Agora você vai perguntar para você pode até perguntar para mim, assim, puxa vida, mas eu fiz tudo isso, eu tratei, eu cuidei do meu filho, levei para a igreja, levei para a escola dominical, mesmo assim, hoje meu filho tomou uma decisão que não agrada a Deus. Aí você pode falar, puxa, eu demonstrei para ele. Aí eu vou dar um testemunho bem breve aqui para vocês, para todos nós, né? Eu tenho 4 filhos, né? E dentro desses 4 filhos, 3 moram comigo. Um está casado, é missionário de campo, trabalha em missões integralmente. Ele, a sua esposa, seu filho. Ele é missionário da Jocum, né? Hoje ele é líder aqui de Campinas, desse campo aqui de Campinas. É um filho espetacular, é o meu primogênito, é um filho abençoado que me traz muita alegria. E tem outros 3 filhos que moram comigo, uma menina e mais 2 meninos. Um ainda é adolescente, está caminhando conosco nos caminhos do Senhor. A minha filha continua conosco também. Mas eu tenho um filho que quando ele fez 18 anos, ele chegou para mim e ele falou, mãe, até hoje você me fez andar com você, me ajudou no dia que ele estava fazendo aniversário, irmãos. Ele falou, você me ajudou, me ensinou, mas de hoje em diante eu já não vou andar com vocês. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Ele fez 18 anos e ele falou isso para mim. Aquilo foi para mim como se fosse uma punhalada. Se ele tivesse batido no meu rosto, talvez eu não tivesse sentido tanto. Porque ele ia bater, eu ia brigar e tudo ia se resolver. Mas aquilo foi para mim algo tão dolorido, tão profundo, que ele ainda há uma cicatriz. Não sangra mais, porque eu vou explicar. Mas há uma cicatriz desta história. E meu filho, ele foi, ele mora comigo, mas ele não serve ao Senhor, ele não anda nos caminhos conosco, né? Ele ora, eu vejo ele orar para comer, porque eu sempre ensino ele a orar, ele, no meio de todo mundo, ele abaixa a cabeça, ele ora às vezes antes de ir para o trabalho, que eu vejo que ele dobra o joelho e ele ora. Ele tem uma vida conosco social, mas ele se distanciou de tal maneira dos caminhos do Senhor, e ele está muito longe dos caminhos do Senhor. Aí eu quero falar para você, minha querida, que vai ver mais para frente essa filmagem, esse vídeo. E para vocês que estão presentes, o que prevalece agora em meu coração é a certeza, é essa fé convicta do que eu ensinei. Sabe, a família, os filhos não são como aqueles comerciais de margarina que aparece tudo belo e bonito.
Temos problemas, temos dificuldades, temos filhos que se rebelam contra o nosso ensino, contra aquilo que nós acreditamos ser certo. Temos esses filhos. Mas a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção, ela não deve ser balançada de maneira nenhuma. Eu creio em meu coração que ele será salvo, porque o Senhor já prometeu para mim que ele será salvo, e é isso que conta. E numa certa ocasião, eu estava chorando de joelhos, clamando a Deus pela vida dele, e ele tinha falado muitas besteiras para mim, muita barbaridade, tinha me ofendido, e eu chorando em lágrimas, dobrei o joelho e eu comecei a me lamentar. Ah, Senhor, por que desse menino? Por que isso? Por que aquilo? Quantas vezes nós chegamos a esse ponto e me lamentei, chorei, tudo que eu devia de chorar. Fiquei com os olhos desse tamanho de tanto chorar. Mas o Senhor falou ao meu coração: acalma o teu coração, descansa em mim. Deus falou: eu tenho uma ordem para você. E essa ordem é: ame o seu filho. O resto deixa comigo. E é isso que eu tenho feito, irmãos. Amado meu filho, crido, com certeza, com fé. Eu não sei se vai levar 30, 40, 50 anos, eu não sei como vai ser, né, irmão? Pode ser que leve todo esse tempo. Eu peço a Deus que não, porque eu o criei para que ele... Eu falo para o Senhor: Senhor, eu prefiro que o Senhor acabe com a energia, com a vitalidade, com a jovialidade, com tudo dele no campo de batalha, mas para o Senhor. Eu aceito perdê-lo para o Senhor, perdê-lo, digamos, no sentido de que vai para um lugar, ele morre, mas fazendo o Evangelho, crendo, entendeu? E levando as boas novas da salvação. Então eu falei: Senhor, eu prefiro perdê-lo neste mundo, ganhando almas para o Senhor. Amém? E o testemunho de Joquebede é assim. O testemunho de Joquebede foi esse, que ela passou por tudo o que ela passou. Garanto que esse sofrimento, esse tempo da criança estar no rio, dele ser engolido por um crocodilo, de ele parar num outro lugar, enfim, tudo isso trouxe aflição para ela, mas ela creu, né? Foi um tempo curto, creio eu, que é o tempo do barquinho, mas o tempo que Deus tem é o tempo dele. Amém? Então, querida, se você também se encontra nessa situação, se você está passando por esse mesmo problema, a mesma situação que eu passei, que eu estou passando, né? Creia, confie, não deixe que as dúvidas tomem conta de você. Tente fazer com sua visão. Eu tenho tentado aprender, usar a minha visão, a mesma a física, né? Usar ela não só com essa acuidade física, mas usar ela espiritualmente. Amém? Usar, quando você olha para o seu filho, você não vê que ele está perdido. Então eu tenho tentado fazer desta forma, olhar para ele. Quando eu olho para ele, falo: Senhor, deixa-me ver o que ele é de verdade, o que o Senhor fará com ele. E eu vejo isso mesmo. Eu vejo ele sendo salvo e liberto no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Então, assim nós encerramos mais este momento. Vamos fazer uma breve oração. Amém? Quero orar agora por você que está aí em casa. Quero orar por vocês que estão aqui. Se encontrou algum desses pontos que chamou a sua atenção, fale com o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pelo seu ensinamento. Eu te agradeço por este dia, por eu poder estar aqui. Mesmo que tudo levava a eu não estar aqui. Mas o Senhor me trouxe a esse lugar para dar esse testemunho, Senhor. Sim. O testemunho de Joquebede foi maravilhoso, porque Moisés se tornou o libertador de um povo, de uma nação. E o testemunho que eu trago agora, Senhor, é de esperança. Por isso eu peço que cada mulher que está passando por essa dificuldade, cada pai de família, cada homem, ó Deus, que tem colocado o seu filho, que tem chorado pelo seu filho, ó Deus, que o Senhor venha trazer essa certeza de salvação. Saber que no tempo certo, aquela semente que foi plantada dentro daquele coração, ela vai germinar e vai trazer frutos de bênção, frutos de vitória.
Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por esses filhos. Eu oro por essa família. Eu oro por essa mulher, por este homem. Eu oro por essa situação, Pai. Que o Senhor traga a certeza, a convicção em nosso coração de que o Senhor não nos desampara, ainda que momentos pareçam que o Senhor está longe, que nós não vamos conseguir. O Senhor se importa com cada um de nós. É verdade, com cada Jesus. que o Senhor possa abençoar de tal forma que esta pessoa sinta fortalecida, revigorada Amém. na sua fé. É o que eu te peço nesta hora e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Muito obrigado, pastora Milka. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui presentes, aqueles irmãos que estão nos assistindo. Lembrando que hoje nós estamos aqui com a nossa culto presencial. Só um minutinho aqui, senão não sai aqui. Só um minutinho, já acaba aqui. Culto presencial de manhã, agora às 10h15, e também presencial à tarde, às 6h30. Voltamos hoje, você é o nosso convidado para estar conosco. Deus abençoe e até mais. Amém. Ok.